Olá! Até agora aprendemos sobre como colocar os elementos HTML como imagens, parágrafos, vídeos, de uma maneira bem simplificada. Porém, dentro do HTML ou dentro de qualquer página web, existe um conceito que é chamado de conceito da hierarquia de elementos. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito, aonde define-se que um documento HTML ele é uma árvore de elementos alinhados, sendo pais, irmãos, filhos, ancestrais e descendentes. Como vocês podem ver, aqui nós temos então um documento HTML, aonde ele abre, né, aquela tag HTML e fecha aqui embaixo. Todos os elementos que estiverem dentro dessa abertura e fechamento são elementos filhos de HTML. Notamos aqui que os filhos de HTML, então, são head e body. Né? Notem que eles estão no mesmo nível, na mesma hierarquia. Já dentro de body, que é o corpo da minha página, eu tenho uma tag h1, uma tag div e outra tag div. Então, nós temos três elementos aqui que são filhos de body, ou esses três elementos podem ser chamados de elementos irmãos. Lembra que eu falei que uma div é um container? É como se fosse um bloco contendo determinados elementos ali a respeito de algum determinado contexto? Então, eu tenho duas divs. Uma div onde dentro dela há um parágrafo, e dentro deste parágrafo, parte do texto está com a tag de formatação strong, e uma outra está com a emphasized. E dentro da outra div temos uma tag h2. Logo embaixo de h2 tem uma p, que é um parágrafo qualquer. E debaixo da p temos uma list item, uma ul aqui. Né? Então, são três elementos irmãos aqui. Podemos dizer que h2 é filho de div, que p é filho de div, e o L é filho de div. Podemos também dizer que LI é filho de UL, ou LI é descendente de div, ou LI é descendente de body. Então, notem que esse conceito de hierarquia, de ancestralidade, existe dentro dos elementos HTML. E você deve estar se perguntando o porquê existe esse conceito de hierarquia. Chegará um momento em que vocês vão precisar modificar elementos dentro desta árvore, seja adicionando ou removendo elementos sem a necessidade de ter que recarregar toda uma página HTML. E é graças a esse conceito de árvore que você consegue adicionar novas folhas, adicionar galhos ou ramificações caso necessário. Vamos lá. Só para a gente exercitar um pouquinho. Temos aqui, ó. No exemplo abaixo, pode-se ver um parágrafo. Então, nós temos um parágrafo P, abrindo e fechando. Dentro dele tem uma frase, né? Senhor Felipe Silva uma vez disse, Olá mundo. Então, este Felipe Silva está envolto por uma tag strong e o Olá mundo por uma tag quote, de citação. Então, temos que P é um parágrafo, strong é uma tag para dar mais importância ao termo Felipe Silva, e o Q, que é uma citação. Se a gente olhar pelo lado de hierarquia, nós temos que P é o pai de strong e de Q. Temos que strong e Q são elementos filhos de P, e strong e Q são elementos irmãos. Por quê? Porque eles estão na mesma hierarquia. Um erro que os iniciantes HTML frequentemente cometem é esse aqui. Ó. Eu tenho uma tag P, onde eu abri dentro desta tag P a tag strong. Porém, acabei fechando a tag strong somente depois de P.
Isto aqui está errado, né? Está errado porque toda tag que eu abro dentro de uma tag py, eu preciso fechá-la antes do término dessa tag py. Então, o correto é abre dentro da tag py e fecha antes do fechamento da tag py. Todos as tags HTML devem seguir este princípio, senão possivelmente a renderização do seu documento HTML estará errada ali no browser. Vamos dar uma estudadinha um pouquinho mais na questão de profundidade de hierarquia, né? Então nós vimos que nós temos uma div, essa div tem um H1 e 3 parágrafos aqui. Onde dentro desse parágrafo aqui tem uma strong e um quote, dentro deste outro parágrafo tem strong e quote. E aqui somente um strong. Como é que ficaria essa hierarquia se a gente fosse, né, transformar isto em uma árvore? Vamos ver. Temos a div, que engloba todo mundo, ó, como vocês podem ver. Uma div que está englobando todos os elementos. Depois eu tenho um H1 e 3 parágrafos. Um H1 e 3 parágrafos. H1 e esses 3 parágrafos são irmãos e eles são filhos de div. Dentro do meu parágrafo P, eu tenho dois elementos aqui, sendo um strong e um outro Q. Né? Esses dois são filhos desse P. Aí tem um outro P que eu tenho um strong Q também. Strong e um Q. E por fim, nós temos um parágrafo somente com uma tag strong. Né? Então, um parágrafo somente com uma tag strong. Olhando para isso, né, a gente consegue fazer assumir algumas situações, algumas afirmações, em que div é um descendente de um outro elemento py, ou seja, possivelmente div pode ser filho de uma outra div, bem como div pode ser filho de um body. Isso não nos interessa, mas o ponto é que esse div pode ser filho de alguém. Sabemos que div é pai de H1, P, P e P. Sabemos que H1 e os 3P são irmãos. Sabemos que cada P tem os seus respectivos strongs e Qs. Sabemos que cada H1, P, strong e P, ou seja, todo esse pessoal aqui, são descendentes de div. E o que acontece se em um dado momento eu for lá no meu documento HTML, depois que ele for carregado, e matar, ou remover, né, este elemento div aqui? Isso vai fazer com que todos os seus elementos filhos, ou seus descendentes, para ser mais exato, serão removidos da página. A gente vai fazer um exemplo, né, um treinamento sobre isso neste exato momento. Ó. Então eu vou abrir aqui um documento HTML que a gente já possui. E vou mostrar já para vocês que o navegador ele tem um recurso aqui de inspecionar o código HTML. Se eu apertar F12 no meu navegador e acessar essa aba Elements, ele mostra aqui todo o código HTML utilizado para renderizar essa página. Né? Se eu apertar aqui, ó, eu consigo mostrar todo o código ali HTML da minha página. Mas, como o nosso objetivo é mostrar o efeito que removendo um elemento ancestral ele mata seus descendentes, eu vou pegar essa UL aqui. Ó. A UL, na hora que eu passo o mouse, ele até marca que todo esse espaço laranja é minha UL. Se eu passar o mouse só sobre LI, é somente aquele trechinho ali, em azul. Então, ó, vou remover o L, apertando aqui, selecionando, e apertar a tecla Delete. Olha o que aconteceu. Ele removeu toda a minha lista. Né? Vamos ver um outro exemplo. Se eu pegar e remover P, olha lá, removeu o parágrafo inteiro. É que aqui eu não coloquei nenhuma hierarquia, né?
uma estrutura de árvore bem profunda para vocês verem esse impacto. Eu vou até aumentar aqui, colocar umas divs, quer ver? Só para vocês verem isso acontecendo de maneira mais clara. Então, eu vou colocar isso aqui dentro desta div. Isso aqui, dentro de uma div, eu coloco outra informação. Vou colocar essa maçã aqui dentro dessa div. E eu acho que dentro dessa div aqui, onde tem uma maçã, vou adicionar uma outra div em que eu vou colocar um parágrafo qualquer aqui. Vou salvar, abrir o documento. E nós temos então na minha introdução, vou abrir um inspetor aqui, F12, abro a minha div, vou passar o mouse sobre a minha div. Tudo isso aqui que está em azul são elementos da minha div. Aí eu tenho uma div e uma outra div, com um parágrafo. Se eu passar o mouse em cima dessa div aqui, ó, ele vai marcar aquele texto do parágrafo. Se eu passar somente em cima do P, olha lá, ele marca o parágrafo de cima. E se eu selecionar essa div inteira e deletar ela, ela vai deletar todos os elementos descendentes a ela. Ali, apagou tudo. Percebe? Essa hierarquia. Então, seja adicionando, ou removendo, ou modificando elementos, eu preciso conhecer a hierarquia da minha página HTML para poder atuar no local exato de adição, remoção ou alteração de elementos. Fechado, pessoal? Na próxima aula nós falaremos sobre o DOM, que vai de encontro com essas informações que eu passei para vocês. Nos vemos lá.